Bom, pessoal, aqui mais uma videoaula para ajudá-los a revisar os conceitos de valor médio, desvio padrão, cálculo de valor RMS e a interpretação do que esses dados calculados, esses valores, significam. A motivação para interpretar sinais que envolvem ruído ou aleatoriedade, ela pode ser observada aqui nessa figura, onde nós temos um conjunto de dados, dois conjuntos de dados, x1 e x2, onde há uma mudança nítida aqui na amostra 200 da variabilidade do sinal. Então a pergunta é, se eu tiver que pegar essas 400 medidas que a gente tem e reduzir isso num único número, a primeira coisa que vem à mente é, vou calcular a média. Então como é que eu calculo o valor médio desses dados aqui? Eu utilizo, aqui está a fórmula do valor médio. Eu simplesmente somo todos esses valores xi, de 1 a m, onde m aqui seria igual a 400, e divido por 400. Então, dessa forma, eu obtenho aqui o valor x médio. Ok? Xm. Calculei a média. Mas observe o seguinte, a média é a mesma para os dois conjuntos. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma expressão visual. Então, a média não expressa a variabilidade. Como é que eu faço para expressar a variabilidade? A primeira coisa que a gente faz é definir uma variável de desvio. O que é uma variável de desvio? É a variável x menos a média. Então, toda variável de desvio tem média zero. Tá ok? Uma vez que eu tenho essa variável de desvio, como é que eu sumarizo ela em um único número? Como a média dela é zero, se eu for somar as medidas como fiz para o valor médio, vai dar zero. Então não tem sentido. Trivial. O que a gente faz é somar ao quadrado, porque se eu levar todas as medidas do desvio ao quadrado, não vai dar zero. Só que eu quero uma medida na mesma unidade da média, ou seja, se média é volts, eu quero um desvio em volts. Se a média é em metros, eu quero um desvio em metros. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as medidas ao quadrado, vou dividir pelo total de medidas m. Aqui nós estamos divididos por m menos 1. Por quê? O que a gente fala eu já usei, para calcular xm, eu já usei todas as medidas xi. Então, eu vou reduzir um grau de liberdade no meu cálculo. Então, na verdade, eu vou inflar um pouquinho o meu desvio padrão, tirando uma medida. Ou, dito de outra forma, quando eu estou calculando um sinal e eu tenho várias medidas, por exemplo, 3 medidas, 1, 2 e 3, quantos intervalos eu tenho? Eu tenho um intervalo, 2 intervalos, não é isso? Então a gente fala que o desvio padrão a gente calcula dividindo, fazendo a média pelo intervalo, não pelo número de medidas. Na prática, do ponto de vista da estatística, fala que reduzir um grau de liberdade. Se eu tiver mais do que 30, m e m menos 1 não vai fazer muita diferença numérica no valor. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois que eu somei todas as desvios, dividir ou pelo número de medidas ou pelo número de intervalos das medidas, que seria m menos 1, eu vou extrair a raiz quadrada disso para voltar na mesma unidade, que era o valor médio. Ok? Por exemplo, isso aqui é volts, como eu elevei ao quadrado, eu estou fazendo a média dos quadrados aqui. Então eu tiro a raiz quadrada para voltar a ser volts. Mas o interessante é que o desvio padrão, olhando para essa equação, ele pode ser visto como um root mean square. Isso aqui é o root, a raiz quadrada, a média, que eu vou somar, a média de quem? Dos quadrados, tá ok? Então eu vou dividir lá pela média. E a ideia é de você lembrar disso, que o desvio padrão é, na verdade, o valor RMS de uma variável de desvio. Isso que vocês têm que lembrar. A outra coisa que é interessante a gente memorizar, e aí entender em princípio, é que se eu te der 400 medidas e pedir para você calcular o valor RMS, como é que você faz para calcular? Você aplica literalmente o que a fórmula faz. Você, S de square, você eleva cada medida xi ao quadrado, soma, divide por m e tira a raiz. Isso vai te dar o valor xRMS. Tá ok? Mas, se você já tiver calculado a média e o desvio padrão, esse cálculo é equivalente a você tirar a raiz quadrada do valor médio ao quadrado mais o desvio padrão ao quadrado. Como que você calcula isso se lhe for dado os dados? Eu coloquei um outro exemplo aqui na lateral para você, aí eu peço para você tomar nota, quer dizer, anota isso em algum lugar para você poder lembrar.
Um sinal é representado numericamente, isso é, resumido ou condensado em um único número, denominado valor eficaz, que é a coisa certa a ser feita, porque o valor eficaz é usado diretamente para calcular potência ou energia. Isto é, ele é útil e operacional para dimensionar circuitos e sistemas. Por daí a importância de você ver. E a outra forma é de você olhar do ponto de vista estatístico. Você representar um sinal utilizando parâmetros estatísticos. Quais são esses parâmetros? Valor médio e desvio padrão, que está associado com a variabilidade da variável. Aqui eu coloco um exemplo de um período completo de uma senoide, mas eu dei as medidas aqui. Ó. Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui é o número 1. Está aqui, o número 1, conjunto XI. O segundo é 1,5, está aqui, 1,5. Então agora vocês já perceberam que esse gráfico aqui é uma ilustração desse conjunto de dados. Se eu pedir para calcular o valor RMS, o que você faz? Você literalmente calcula root mean square, raiz quadrada dos valores médios quadráticos. Como é que você faz para calcular o valor médio quadrado? Você pega cada medida, 1, 1,5, 1,86, eleva ao quadrado, soma todos esses números aqui eu coloquei uma elipse aqui para qual de espaço, soma todos ao quadrado e divide pelo número de pontos. No caso aqui, tem 13 pontos. Se você contar aqui, vão ter 13 pontos nesse conjunto. Tá aqui, ó, tem 13. E divide por 13 e tira a raiz quadrada. Nesse caso aqui, dando raiz de 3 sobre 2. Ok? Como é que você faz o cálculo só da média? Se for só a média, é simples. Eu simplesmente pego todas essas medidas, 1,5, 1,86, somo todas e divido por 13. Vai dar quanto? 1. Olha, coincidentemente aqui, no gráfico dá para você ver que o valor médio seria 1. Mas a gente tem que ter atenção, porque aqui, desse gráfico, visualmente, dá para ver que é 1. Se eu tivesse mais um período aqui dessa senoide, a média até esse instante aqui não seria 1 mais, ela seria polarizada um pouco acima de 1. Então, na dúvida, calcula, tá ok? E o desvio padrão, como você faz? Como você viu que é uma única senoide e tem um número inteiro de períodos, tá certo? Ou seja, tem um número inteiro de períodos aqui, você sabe que o valor eficaz de uma senoide é o valor de pico dividido por raiz de 2, tá ok? Se você não achar, não reconhecer que é um número inteiro de períodos e que não é uma senoide, o que você tem que fazer? Fazer o cálculo. Como que você faz o cálculo? Você faz o cálculo usando essa fórmula aqui do desvio padrão. Você vai pegar todas as medidas, subtrair a média que você calculou e somar ao quadrado, dividir pelo período ou pelo número de medidas menos 1, tirar a raiz quadrada para achar o valor do desvio padrão. Ok? Então, tem esses dois métodos aí. O que eu recomendo sempre é, se forem dados os dados, pega a calculadora e faça a conta. Não confia só na visualização, ok?